O Plano Safra 2023-24 será lançado hoje, dia 27 de junho, às 10 horas, pelo governo federal. O novo Plano Safra deve dar destaque à agricultura familiar, com política de juros mais baixos, especialmente para produtores familiares e a agricultura liderada por mulheres e jovens. Sobre as expectativas para os anúncios de hoje, eu converso agora ao vivo com Antônio Galvão, ele que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja Brasil. Bom dia, Antônio, seja bem-vindo aqui ao Agromanhã. Bom dia, Regina. É um prazer aqui estar participando contigo no Agromanhã e bom dia a todos que nos acompanham. Perfeito, Antônio. Como estão as perspectivas, as expectativas de vocês e dos produtores de soja em relação à divulgação de hoje? Bom, Regina, primeiramente, a questão do Plano Safra, todo ano fica aí nessa confusão de A, ou de B, ou de C. Eu não sei por quê. Porque todo ano nós temos uma safra. Todo mundo sabe que vai precisar de recursos. Foram os governos anteriores, continua nesse. Eu acredito que devia ter um programa de Plano Safra já definido e só fazer os incrementos necessários que se fazem quando você tem aumento de área, aumento de produção, que precisa de mais recursos. Mas, infelizmente, o Brasil parece que dentro de uma coisa normal, porque as safras são normais, precisamos fazer, fazem todo esse drama para poder anunciar valores que a gente sabe que normalmente são, não vou dizer irrisórios, mas sempre fazem falta, ou faltam valores. Portanto, que o nosso setor contribui e colabora com o país. Você veja aí que temos aí mais de 15 anos que a balança comercial brasileira, o superávit, todo ele é dado por nós. Mas a expectativa é grande, a gente espera que se atinja alguns objetivos. Mas a gente vê os principais deles aí que nós temos, Regina, e são os gargalos, aquele calcanhar estragado que a gente fala, também novamente estão fora praticamente de tudo que está sendo anunciado aí. Que são o quê? A própria subvenção, uma questão de seguros. Você veja que a região sul, especificamente o Rio Grande do Sul, você acabou agora de falar de tornados tropicais, mais prejuízo. São 3 anos seguidos de seca no Rio Grande do Sul, e aonde existe um seguro que realmente venha dar cobertura a esses produtores, para que eles não fiquem num prejuízo ad eterno dentro do programa de produção. E veja que isso aí praticamente é muito pouco recurso colocado. Veja que os Estados Unidos hoje têm 8 bilhões de dólares, nós temos o que aí? 400, 500 milhões é a pedida, 2 bilhão, 3 bilhão é pedida para isso e não acontece. E os PCA? Hoje a nossa safra aumenta galgando, você veja, já devemos chegar em torno, passando 310 milhões de toneladas, ano passado 270, você veja que são aí mais 40 milhões de toneladas que entram na produção e temos um problema gravíssimo sobre a armazenagem. Principalmente a nível de propriedade, por quê? Por conta da burocracia que é criada para aquele produtor, que é proprietário rural, que ele tem uma produção razoável, que compensa já ter seu armazém, ele não consegue o acesso dos recursos. Então, a gente tem que buscar, vamos continuar lutando, que eu vejo que são os 2 itens principais. Agora, também tem que elogiar, eu acredito sim que hoje a agricultura familiar, o pequeno produtor rural, ele tem que ter sim suas regalias maiores do que o médio ou o grande produtor. E vamos torcer para que realmente ele seja atendido no que se coloca, no que se demanda em cima disso. Porque a gente veio de uma pequena agricultura lá do Rio Grande do Sul, onde meu pai se criou com meu avô, e assim a gente conhece o que é a dificuldade do pequeno produtor rural nesse país. Certo, Antônio. Pegando o gancho que você trouxe em relação aos valores, o setor espera que o valor para financiamentos no Plano Safra 23-24 ultrapasse aí os 400 bilhões de reais e também aguarda uma expansão nas linhas de crédito voltadas para a armazenagem de grãos. Como vocês da AproSoja avaliam esses números e essa possível expansão? Os números aí, a gente espera um pouco mais dos 400 bilhões, logicamente, como falei inicialmente, já pelo que a gente contribui para o país, o agro contribui financeiramente, além de que é o primordial de tudo que nós falamos, quando falamos em agropecuária, nós falamos em produção de alimentos, a gente contribui muito economicamente, como já foi colocado. Penso eu que o governo devia olhar melhor para um setor que, além de garantir a alimentação das pessoas, veja, um país aí de 200 e poucos milhões de habitantes, a gente ainda aí consegue fornecer praticamente para mais 800 milhões de pessoas a nível de mundo, mais de 1 bilhão de pessoas,
eu acredito que devia, sim, até ser mais valorado do que esses valores que estão anunciando. Então, ainda é uma expectativa, não se sabe se chega aí nesses 420, 430, ou se chega nos 400, e como eu falei anteriormente, eu não sei porque todo ano, sabe-se que tem a safra que começa agora no mês de setembro a plantar, fica-se fazendo essa onda, fica-se fazendo todo esse drama, dizer para depois poder anunciar. Eu acredito e volto a falar e cobrar, Regina. O plano safra tem que ser ad eterno, não tem que estar discutindo ele, a não ser o aumento do que vai se colocar mais no ano seguinte para compensar a inflação, altas de custos, a produção aumentando muito, que nem aumentou dentro desse ano, por mais que tivemos seca novamente no Rio Grande do Sul, mas tem subido bem a nossa produção. Mas a gente aguarda, assim, que no mínimo esses números venham, porque é merecedor o nosso setor. Agora, atenção mais especial, como eu coloquei, vou repetir, a questão do seguro, aonde o produtor não venha a falir, não venha a quebrar, não venha se endividar pelo resto da vida, em momentos de problemas climáticos, porque o produtor sabe o que ele faz dentro da casa dele, dentro da terra dele, são os problemas climáticos que traz, e dá uma forma aí de fazer esse especiar, se buscar esse recurso para armazém, que se facilite mais o acesso a esse recurso, que não seja tão dificultoso, que tenha tantas barreiras para o produtor poder fazer a nível de propriedade esses armazéns. Nós torcemos para que ultrapasse, sim, esses 400 bilhões, porque o setor é merecedor desse recurso. Certo, Antônio. Para encerrar, diante de todo esse cenário e expectativas, na sua avaliação, quais serão os principais desafios para a implementação desse novo Plano Safra? Sempre foram os recursos nessas alturas, né? E garantias. Então, o recurso sempre, a grande discussão é volume de dinheiro. Você veja aí que fazer esses milhões e milhões e milhões de hectares plantados, o Brasil se beneficia muito do setor climático nosso, a nossa segunda safra. Você veja Mato Grosso, exemplo onde a gente planta, onde a gente mora. Olha lá, dizer que devemos chegar em 95, talvez 96, 94, 96, 97 milhões de toneladas só de soja e só de milho. Então, a expectativa, sim, ela é grande e a gente torce realmente que o governo venha com plano agora e venha com recursos que dê para atender. E reduzir um pouco essa burocracia que existe, principalmente nos financiamentos aí para PCA, para a construção de armazéns a nível de propriedade. Certo, Antônio, eu falei que ia encerrar, mas quero fazer só mais uma última pergunta. Na sua avaliação, o que os produtores devem se atentar mais durante os anúncios que serão feitos hoje? Mas eu não sei te dizer assim, atentar, Regina, buscar, ver se ele vai atingir as expectativas da onde realmente precisa esses recursos, como já anunciado. Como eu falei, a expectativa do a maioria do produtor nosso brasileiro, a gente sabe que temos uma pequena agricultura ou agricultura familiar muito extensa. Quando falamos de agricultura familiar, nós falamos daquela agricultura tradicional, aquela da onde a gente teve origem. Tem a agricultura do assentamento, que também é agricultura familiar. Sabemos hoje que esses assentamentos é um problema grave que nós temos que resolver, principalmente de documentação. Você sabe que a grande maioria não foram documentados, então o acesso para essa pessoa, quando não tem esse documento em mão, para poder dar alguma garantia real, também ele acaba ficando fora desse programa. Então, isso é uma celeridade muito grande, totalmente aquele assentado, estabilizado, e acesso a esses recursos. Tem documentidade, ele não. Então, por isso que nós, muito aqui, já está trazendo esse conflito e resolver no Brasil. Eu vejo que a expectativa do produtor é que não tenha tanta burocracia para ter acesso a esses recursos para poder produzir alimento. Certo, Antônio, muito obrigada pela sua participação, pelas informações compartilhadas aqui com a gente. Até uma próxima. A gente agradece a oportunidade, Regina, e a todos que nos acompanharam também. E agradecemos aí mais uma vez, estamos à disposição.